Oi, eu sou Ju Matos, sou arquiteta e a convite da Viva Decora vim falar hoje sobre arquitetura hospitalar. Fica aqui que eu vou compartilhar bastante coisa com você. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. O que é arquitetura hospitalar, né? Bom, a arquitetura que trata de todos esses ambientes de saúde, então não só hospitais propriamente, mas AMAs, postos de saúde, consultórios médicos, consultórios dentários. Então, toda essa gama de arquitetura relacionada à saúde, a gente chama de arquitetura hospitalar. Esse tipo de arquitetura tem normas bem específicas que precisam ser seguidas à risca. A gente tem aqui muitos pontos que devem ser levados em consideração na hora de fazer um projeto dessa área. Então a gente tem que seguir as normas, a gente tem que ficar muito atento às exigências de cada uso. Então, se é uma clínica dia, se é um hospital, se é uma UTI, então a gente tem que ficar atento ao uso daquele espaço para ver em quais normas ele se enquadra, para a gente poder conseguir atender tudo direitinho. A gente tem que tomar bastante cuidado com a especificação dos materiais. Então, sempre ficar atento a materiais lisos, laváveis, impermeáveis. Vocês já devem ter notado bastante uso de rodapé curvo, por exemplo, nessas áreas de saúde, porque é mais fácil da gente conseguir limpar e não juntar sujeira em cantinhos, né? A gente não tem ali aquele 90 graus do piso-parede, a gente tem um rodapé curvo, então isso facilita bastante. A gente tem que especificar materiais que aguentem essa limpeza um pouco mais pesada e constante. Então, esses são pontos básicos para a gente iniciar um projeto de arquitetura hospitalar. Mas quais são os objetivos da gente investir num projeto de arquitetura hospitalar, né? Bom, além de atender às normas, é claro, como eu falei, e ter toda essa questão da funcionalidade, né? Então ali, de repente, ter os gases funcionando, a iluminação correta, os pontos de energia nas posições adequadas, os espaços para fazer curva de maca, por exemplo. Gente, até o tipo de maçaneta é muito importante a gente tá atento na hora de especificar, porque dependendo do uso, a gente precisa ter um tipo de maçaneta, uma porta dupla, uma porta mais larga, ver se, como eu falei, se a maca faz a curva, tomar cuidado com as paredes. Então, muitas vezes vocês veem por aí, nos corredores, uma espécie de corrimão, que, claro, ajuda quem tá andando por eles, mas aquilo se chama bate-maca. Então, é para as macas não baterem na parede e estragar essa parede. Uma coisa que é legal a gente fazer é lançar a mão da iluminação indireta nesses bate-macas. Então, já que a gente tem que ter eles, poxa, uma ideia é colocar a iluminação indireta ali e aí deixar o ambiente mais confortável, né? Melhor, às vezes, durante a noite o hospital tá com as luzes mais fracas e algum paciente quer caminhar no corredor, então ter essa iluminação indireta é uma coisa legal. Mas, de uns tempos pra cá, graças a Deus, as pessoas estão muito focadas na parte de humanização nesses espaços, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Quando a gente pensa em hospital, não necessariamente vem mais aquela ideia das paredes todas brancas ou com aquele verdinho horroroso que usava-se antigamente, né? Um verde água. A gente já tem hospitais com um foco bem grande na hotelaria. Então, essa parte da hotelaria do hospital, que deixa tudo mais humano, ela tá sendo bem usada, as pessoas estão com um foco grande nisso, eu acho isso muito legal. Então, se você reparar nos hospitais, uma coisa que está sendo muito usada é o piso vinílico amadeirado. Porque ele traz essa cara mais aconchegante, deixa o ambiente mais quente, né? Não faz aquele barulho de salto andando no corredor. Então tem muitas pessoas que têm esses relatos, né, essas lembranças de quando estavam internadas, lembrar daquele barulho dos passos à noite naquele corredor. Então, quando se usava mais o piso frio, então o piso vinílico já melhora essa acústica. Outro ponto legal é sempre que possível a gente ter janelas em UTI,
porque aí o paciente consegue saber se é dia, se é noite, se está chovendo, se está sol, e tudo isso ajuda na recuperação, ajuda na parte psicológica desse paciente, né? Dele tá ali sabendo que dia é, se tá de noite, se tá de dia, esse tipo de coisa. Então, uma simples janela muda muito, muito, muito a vida de quem tá internada. Então, como é que essa arquitetura pode influenciar na recuperação dos pacientes, né? Então, no uso de materiais, pensando sempre nessa parte de humanização, na incidência de luz natural, então as janelas. Outra prática bacana que tá sendo agora um pouco mais difundida aqui é a gente ter espaços como varandas coletivas ou mesmo quartos com varandas, em que pacientes que estão internados, que ficam ali por mais tempo, por exemplo, podem ir para essas áreas tomar um sol. Tem hospitais que permitem a entrada de animais, em alguns casos, para ajudar nessa terapia desse paciente. As cores são muito importantes também, a escolha das cores podem deixar o ambiente muito mais estressante, muito mais calmo. Tem também a função da cromoterapia, né? Então, se a gente fizer escolhas de cores adequadas para cada ambiente, isso pode ajudar e muito na recuperação dos pacientes. O tipo de iluminação, então prestar bastante atenção para não colocar uma luz que ofusque os olhos de quem está deitado na cama. Ter tomadas acessíveis a quem está deitado, então a pessoa quer carregar um celular, ter os interruptores, então a pessoa quer acender, apagar a luz, ter uma autonomia enquanto ela está ali internada. Então tudo isso ajuda muito na recuperação desses pacientes. O assunto é bastante extenso, mas eu dei aqui algumas dicas, coloquei alguns pontos que eu acho relevantes. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem comentar, se quiserem tirar alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários que a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Tchau! Até a próxima!